Uma coisa que eu acho que é um exemplo muito interessante da sua história, porque você falou que você entrou na faculdade mais tarde, né? Que não é o considerado... O que a sociedade pede. Porque eu ainda acho que é muito cedo você ter que ter 18 anos, 17 anos e já decidir o que você quer pra sua vida, que não é um fato, né? Mas a gente tem essa pressão, principalmente na época do ensino médio. É uma pressão absurda que o jovem sofre. Mas você teve uma visão muito mais madura da faculdade, né? Porque você conseguiu ter uma experiência de bagagem, que você já tinha um estudo muito aprofundado antes. E eu imagino que devia ter algumas questões, porque a gente sabe como o academicismo ele funciona. E a hipnose, muitas vezes, ela é considerada uma pseudociência. Eu não gosto nem desse termo, na verdade. Mas porque eu acho que ela é uma ciência, sim. E já tem provas o suficientes de que ela funciona. Mas como que era essa visão que você tinha nas suas aulas de psicologia em relação à hipnose? Porque a gente sabe que já teve algumas divergências de pensamento. Eu acho que alguém mandou a Ana Clara aqui, né? Quando eu fui fazer psicologia, eu falei que eu ia pagar um pedágio. Porque a psicologia, para mim, ia ser a cereja do bolo. Eu já clinicava. Se você olhar o cara ser psicólogo, ser médico, ser da área de saúde, ele tem um problema a mais, em tese. Que vão querer fiscalizar nele, que não se fiscaliza nos outros. Sim. E para você ter ideia, eu entrei em 2005 na faculdade, 2004 até 2004 eu recebia vários e-mails por dia no falecido Yahoo Grupos, inclusive, entre outros, e-mails de médico, de psicólogo, de fisioterapeuta, de dentista, pedindo orientações sobre hipnose para tratar os pacientes deles. Mas aí, no momento que eu entro para o meio acadêmico, ali, ruim de dizer isso, não vou citar nomes nem nada, mas a pessoa que chega com alguma bagagem de fora, eles tentam de toda forma criar-se um estereótipo, alguma coisa do você, disso não vai dar certo. Colocando você em teste o tempo todo, é uma discriminação muito forte. Mas eu estava convencido do que eu queria. Até porque eu perdia, se pensar, eu perdia dinheiro. Nessa época, eu já tinha 5 filhos, dormia 2h40 por noite. Se não fosse a hipnose, eu tinha morrido. É sério, eu usava auto-hipnose para isso. Tá. A maior parte das técnicas que eu desenvolvi de auto-hipnose e de aprendizado foi naquela época. Tá. Porque eu dormia 2h40 por noite. No máximo 4. Que era o dia bom, né? Aquele dia que sobrou tempo. Então eu aproveitava qualquer 5, 10 minutos para entrar em transe e me recuperar. Então, dentro da faculdade, quando se fala... Eu me formei em 2009. Em 2009, ainda lembro como se fosse hoje. Um colega de sala, todo mundo sabia o que eu fazia o tempo todo, tá? Desde o primeiro dia. Tratei vários colegas dentro da própria faculdade, praticando o que é abominado por eles, tipo escadoterapia. Lá na lanchonete, né? Como eles diriam, boteco-terapia, né? Então, a pessoa estava precisando, vamos lá, vamos sentar ali, vamos fazer tal coisa. Eu tenho todos os contatos de todos eles, em mais de 15 anos, que não teve recaída, não teve recidiva nenhuma. Mas o que a gente ouvia ali dentro, que você colocava, que a hipnose... um dia eu parei uma professora e perguntei, porque ela tinha mencionado alguma coisa de hipnose no meio da aula, né? E quando eu estava com um colega no saguão, próximo da praça de alimentação, parei e perguntei para ela, professora, a senhora falou de hipnose, a senhora usa hipnose? Ela falou, não. Eu falei, eu posso te perguntar por quê? Aliás, até essa minha pergunta é uma técnica que a gente fala, uma técnica hipnótica, tá? Que eu só perguntei para ela se eu podia, não perguntei por quê, né? Mas a pessoa já entende. Ela falou simples, porque Freud não usava. Eu falei, então tá bom, já entendi. Tá tudo bem. Ou seja, o pensamento já é dogmático. O Gregory Bateson, que foi um antropólogo, que é um dos avós da PNL, Programação Neurolinguística, ele foi o líder do movimento de terapia breve em Palo Alto, na Califórnia. E ele chamava isso de psicoteologias. O que são psicoteologias? Se o Deus Freud não falou, então não existe. Se o Deus Fritz Perls, da Gestalt Terapia, não falou, então o Gestaltista não aceita. Se o Deus Moreno, lá do Psicodrama, não falou, ninguém aceita. E onde é que a gente vai crescer? Onde é que a gente vai evoluir? Então nós estamos fadados a continuar na mesma coisa para sempre? Vamos pensar no tempo da tecnologia que não seja terapêutica. Se a gente fosse fiel ao Thomas Edison, ninguém ia ter MP3, MP4, CD, era o gramofone ainda, não era? Se a gente fosse fiel ao Graham Bell, quem é que ia usar o celular? Exatamente.
primeiro telefone do Grambel era como o telefone de Danoninho, né? Não era 2 fios, praticamente 2 latinhas, ligando de ponta a ponta. Sim. Então, nesse campo, a fidelidade é burra. É uma coisa que não faz sentido. Todo conhecimento, e a própria ciência acadêmica que fala que todo conhecimento é construído em cima do conhecimento anterior. Então, se existe um conhecimento anterior e eu entro no conformismo em relação a isso, nada vai mudar. Sim. Aliás, recentemente, uma das coisas que eu estudo muito há muitos anos é a parte cerebral, né? Que hoje é denominado de neurociências, antigamente era psicobiologia, né? Se a gente pensar, o pessoal fala tanto em dopamina, mas a nossa evolução, se a gente pensar, se deve à dopamina, que ela é o hormônio neurotransmissor da indignação também, da insatisfação. Não é só do desejo, da vontade, da boa expectativa. Que o pessoal muitas vezes fala, a dopamina, aquela sensação boa, ela gera insatisfação. Se aquilo não aconteceu como você queria, você já fica um pezinho atrás. É o mesmo fenômeno quando você está ali, o indivíduo que é viciado em curtidinha na internet, né? Aí ele publica alguma coisa que deu metade e ele já começa a passar mal. Por quê? Ele não teve a resposta que ele queria. Sim. Então, quando a gente não tem, nós como seres humanos, quando a gente não tem a resposta que a gente quer, a gente começa a ir atrás de novo. Eu quero fazer melhor do que isso. Mas para quem é que vai querer atravessar de um continente para outro? Pelo céu ser mais seguro e pela água? Bom, eu, né? Eu sou só 3 meses pela água e pelo céu é 10 horas. Mas eu ainda prefiro pela água. Você ainda prefere... Pelo menos medo do avião? Eu não lido bem, não. Mas fala a verdade. Não lida bem ou tem medo de avião? Não, eu tenho medo. Eu tenho medo, o medo que eu já superei boa parte dele. Mas eu enfrento.